Mais uma vez, estamos de volta no dia 20 de abril de 2016, né, com o nosso programa Voz Ativa pela sua TV+. Né? Então, com uma novidade, agora se você entrar lá na página da TV+, no Facebook, né? No Facebook da TV+, você tem a programação nossa lá, certo? Arquivada. Então, se você quiser assistir meu programa de ontem, você assiste hoje. O programa de hoje você assiste amanhã, tá? É só clicar lá, certo? Você assiste o programa através do Facebook, né? Então, agora também no YouTube vamos ter o TV Mais Uberaba Alto, né? Você digita lá, aparece também a programação, né, da TV também para você assistir no YouTube, né? Então agora está facilitando, tá? Se você não assistir o programa, você pode assistir a hora que você quiser, que está gravado lá na pasta, né? Estamos desenvolvendo um site novo também, para ter facilidade de vocês poderem assistir pela internet, né? E o pessoal aí continua assistindo pelo cabo, né? Até nós conseguirmos ir para o aberto, né? E as notícias ruins não param, né, de aparecer, né, gente? Infelizmente. Eu queria vir aqui só para dar uma noticinha boa, certo? Só para dar notícia aqui de fazer... vamos fazer um programa de culinária aqui e tal, né? Tudo bacana e tal. Mas, infelizmente, tá, as coisas são como são, né? E não queria que a gente chegasse num ponto desse que chegou o nosso país, né? E descompensação total. Estava vendo lá a Venezuela, tá praticamente, gente, a Venezuela está quase em guerra civil. Está morrendo gente e tal, a imprensa no Brasil abafa, viu, gente? Está no meio de uma abafa, viu? Não fala do que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Efeito Orloff, eu sou você. Deixar do jeito que está, vai virar Venezuela, né? Por isso que eu acho que tem que mudar. De um jeito ou do outro tem que mudar. Do jeito que está, não pode ficar. Desemprego chegou a 10,2%. Isso aqui quando eles põem, certo? Esse desemprego, segundo o IBGE, né? 10 milhões e 400 mil pessoas estão sem carteira assinada. Isso é pessoas ativas, viu, gente? Pessoas que têm carteira assinada, pessoas que sempre trabalhou e tal, está desempregado, né? Isso é homenagem do Partido dos Trabalhadores aos trabalhadores do Brasil, tá? Pondo eles sem trabalhar, viu? Sem condição de trabalho. Isso é coisa dos partidos dos trabalhadores, tá? Isso é uma questão de inversão de valores. Então, isso aqui é muito mais, tá? Quando eles falam que é 10%, você pode quase que dobrar isso aqui, viu? Isso é tudo abafadinho, tudo, certo? Coloca lá um glacê e tal, opa. Para chegar nesse ponto é porque o negócio está muito grave. E com detalhe, né? Olha o desespero desse pai de família. Tá, aí tá desempregado, tem o seguro-desemprego, né? E depois que acabar o seguro-desemprego? Porque do jeito que está, não vai ter mais emprego, vai ficar mais desempregado ainda, mais desemprego. Então, é a situação. Aqui está, ontem teve uma manifestação em frente à prefeitura, né? A manifestação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Uberaba, e essa manifestação, eles tiveram uma paralisação e tal, e agora ameaçam com greve, tá? O prefeito falou, tá, que ofereceu, acho que ofereceu lá ticket, né? Eu quero explicar para vocês o seguinte, gente, vou explicar para você direitinho como é que funciona essa história do ticket, essa história de oferecer por fora, gratificação e tal. Isso aí é para sair da estrutura meio trabalhista do Brasil. Por exemplo, se você paga o 13º, você tem que pagar o 13º do que você está pagando. Então, se você pagar, por exemplo, o cara indivíduo ganha R$1.000, tá? E mais 400 de ticket, tá? Na hora dele receber férias ou 13º e tal, ele vai receber os R$1.000. Então, os R$400 é por fora, tá? Tem uma maneira de dar o dinheiro, tá? E não cair, tá, dentro do sistema de encarecer a folha de pagamento, tá? É uma maneira de sair fora depois, né, de mais despesa, né? Que é o caso aí de dar o ticket.
Tá? Então, por isso que ele ofereceu o aumento do ticket, né, 400 e tantos reais de ticket, para que a pessoa possa fazer compra e tal, papá. Mas ele falou que não tem condição de dar a inflação. Agora, isso tudo que está acontecendo, né, o pessoal lá, mais de 1.000 pessoas lá na porta do centro administrativo e tal, pararam a rua lá, interditaram, papá, tudo bacana. Só que tem um detalhe, eu já venho falando para vocês há muito tempo. Tá? Agora sim, tá? O pessoal agora o pessoal lá, certo? Que levou desvantagem, tá certo? E ao levar desvantagem, tá? Eles começaram a falar a verdade do que está acontecendo na prefeitura de Uberaba. Coisa que eu venho falando há muito tempo. Está inchada a prefeitura. Essa picaretagem essa picaretagem tem de 171 do Fernando Henrique, da comentando aqui ontem, que pagou 400 mil reais na época para cada, deu rádio, televisão, vai para os deputados e tal, para votar, tá? As pessoas, na época tinha, estou lembrando aqui, na época também foi para 5 anos, né? Eles deram uma alongada lá no tempo, né? Para ficar. E depois também fez a reeleição. Tá? No processo de reeleição, tá? Criou esse tipo de coisa aqui. Ó, tá? Incha a prefeitura, as prefeituras tudo inchada, porque o prefeito quer ser reeleito. Tá? Então, agora estão falando aqui. Ó, a gravação pessoal lá, né, do carro de som estava reivindicando, né, o cancelamento do aumento de salário dos secretários municipais a partir de 2017 e vencimento subirá de 9 mil para 12.200. Tá? E questionamentos também foram feitos especificamente com o discurso da categoria. O presidente do Sindemu, Adislau Leite, reforçou a necessidade de corte de quantidade de cargos comissionados para a contenção de despesas e também reivindicou diminuição do repasse da Câmara, certo? Tem que cortar, gente. Cortar, porque é o seguinte, medida que inchou a máquina, vai chegar um ponto que prejudica todo mundo. Todo mundo sai prejudicado nessa história. Tá? Tem 9 mil funcionários a prefeitura e mais 12, 11 a 12 mil funcionários. Está inchada. Certo? O que tem de coisa especial lá, assessor especial recebendo 12 pau por mês, é uma grandeza, viu, gente? Dou conta não. Ué. Então aí dá, nesse caso não tem condição de pagar, não. Vai chegar num ponto que realmente não tem condição de pagar, né? Então, aqui, ó, Piau diz não ter condição de oferecer mais funcionários. Não tem, porque está com excesso de funcionário, Piau, só por causa disso. Tá? O que acontece? A máquina está tão inchada que não sobra nada para investir. Uberaba está morta, Uberaba morreu. Tem nada, não tem infraestrutura, nada na infraestrutura, nada. Mal tapa um buraquinho de rua aí. Tá? Por quê? Mais administração, só isso. Nada mais do que isso. Entendeu? Foi inchando a máquina, está aí, certo? O resultado. Que é o que nós não queríamos, né? Mas está aí o resultado. Sem do Estado querer ser empregador, tem que acabar com isso, gente. O Estado ele é um gastão, ele não gera nada, não cria nada, não faz nada, só toma. Tá? Então tem que parar com isso. Quem tem que oferecer emprego é setor privado, tá? Que passa a ter controle, porque precisa ter lucro e passa a ter controle. O setor público não tem controle nenhum. Nenhum. Tem Tribunal de Contas do Estado, tá? Isso é tudo picaretagem. Quem os auditores de Tribunal de Contas é tudo ex-prefeito, ex-deputado, é tudo amigo. Tudo ação entre amigos. Tudo 171. Tá? Não dou conta desse povo, não. Trio tenta sacar 10 mil em nome de mortos. Na tarde de ontem, a equipe da Polícia Federal compareceu à agência da Caixa Econômica do bairro Abadia, onde localizou e prendeu 3 pessoas, entre elas uma mulher, acusada de utilizar nome de correntistas mortos para realizar saques. Com o trio, foi apreendido a quantia de R$10.900. André Gebrim Vieira da Silva, delegado da Polícia Federal, responsável pela operação, contou ao jornal como os autores aplicavam os golpes. Mediante a utilização de documentos falsos, o trio tentava sacar uma requisição de pagamentos tipo precatório, requisição de pequeno valor, né, o famoso RPV. Tá? Na realidade é o seguinte, gente, o que acontece? A pessoa morre, mas ele ganhou lá um precatório, o que é? Ele entrou na justiça para rever, tá? Por exemplo, a pessoa aposenta com 5 salários. Aí, com o passar do tempo, vai dando aquela defasagem que o governo faz. Certo? Aí a pessoa entra na justiça para recuperar os 5 salários dele. Tá? Aí ele ganha. Aí o governo fala que não tem dinheiro para pagar. Tá?
Aí dá um precatório, fica com um papelinho. Tá? Quando o governo tiver caixa e tal, vai pagar. Só que esses de pequeno valor, tá? Essa RPV, que é um precatório baixinho, de 8 mil, 7 mil, 12 mil, 15 mil, esses aí, certo? Eles liberam. E acontece o seguinte, esse pessoal, certo, teve acesso. Agora, a Polícia Federal tem que saber quem é que deu acesso a esse povo. Quem deu acesso a esses RPV, a esse processo, a esse indivíduo que já morreu, que tem direito de receber, certo, e tal, e como que ele estava indo lá e sacando esse dinheiro. Tá? Como é um documento falso. Agora, quem ajeitou para eles lá, certo, essas informações? Essas informações aí que está trazendo problema, viu? Então, preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Ó. Aqui no Brasil é complicado. Tá? Eles pegam só a ponta, eu quero saber a origem do problema. É igual a história lá do Fórum Trabalhista em São Paulo, do juiz Lalau, que roubou tantos milhões e tal, papapá, tudo caiu nas costas dele. Foi certo, o boi de piranha da coisa. Mas quem liberou o dinheiro lá em Brasília? Hein? Sem a obra, sem fiscalização, sem nada. Não vai prender os vagabundos lá de Brasília, não. Não aguenta esse país, é isso. Certo? O indivíduo que está perto do poder não acontece nada com eles. Agora, o que está mais longe do poder, aí paga a conta. Então, é um negócio que não dá para entender, não. Então, nesse caso aqui, ó, tem que saber quem é que liberou os documentos, quem é que liberou a informação, como é que ele sabe que tem essa RPV, tá? No nome daquela pessoa. Tá? É isso que precisa saber. Porque isso aqui só é a pontinha da coisa, viu? Só os laranjas. Tá? Então, lembrando aqui, né, que hoje vence a primeira parcela do IPTU, né? Então, era o dia 10, agora veio para dia 20. Tá? A maioria já tinha pago, porque eles prorrogou depois, né, do horário do que fechou o banco no dia 10, a maioria das pessoas já tinha pago. Tá? Foram lançados impostos com 161.816 carnês emitidos. É muita residência que tem em Uberaba, né, gente? É 161 mil e tal. É muito dinheiro, viu, gente? Fizeram uma correção aí, certo, meio complicada, só a favor da prefeitura, né? Então, é um negócio que, infelizmente, é aquela história. Infelizmente, nós voltamos, o Marcos Montes fez isso, e o seu Piau fez isso também. Administrou para os funcionários. Certo? E agora está prejudicando os funcionários. Ó. Cresceu tanto, certo? Deu tanta coisa, isso, aquilo. Quando fizeram esse tempo atrás, por exemplo, mostra de responsabilidade. Fizeram uma reforma lá, tá? Dentro do critério do funcionalismo público, tá? Deram uns aumentos grandes lá e tal, agora está dando conta de pagar. Ó. Na época eu falei, está fora da realidade esse aumento aí. Ó. Qualidade da economia brasileira, qualidade da estrutura fiscal da prefeitura e do país, da prefeitura, certo? Esses aumentos aí estão fora de hora e tal, está aí. Ó. Ano passado, fizeram uns aumentos no ano passado grande, né, senhor Piau? Você sabe bem o que eu estou falando, os aumentos que vocês deram aí para a turma de vocês aí. Agora não dá conta de pagar. Tá? Agora, certo, a gravata apertou, certo? Ó, puxou, a língua está para fora. Viu? É isso, são aquelas um punhado de coisinhas que vocês estão fazendo errado. O reflexo está aqui, ó. A conta está aí para pagar. Ó. Não adianta ficar jogando culpa nisso, naquilo, não. Vocês são culpados disso aí. Está fazendo aumento de funcionário, fazendo média com todo mundo. Tá aí. Pode fazer média dando isso aí, ó. Tá, e outra coisa, com o número não se brinca, né? E o nosso, infelizmente, o nosso país está sem jeito, hein, gente? Quando comentando da prefeitura, da má administração. Falando do governo federal, o governo federal está no limbo, certo? Não é nada, certo? Hoje não é nada. Então, nós estamos de desgoverno, tá? Nós estamos na via deriva, certo? E avião em voo cego, tá? Não sabe onde vai parar. Tá? E agora vem o nosso digníssimo governador, o Fernando Pimentel, do PT, tá? E ele pensou que ia dar uma abafada e tal, mas com esse movimento aí do PT perder a força, certo? O Pimentel também, certo? Agora está numa situação difícil, viu? Porque tentaram lá, através do Supremo Tribunal, barrar a Operação Anacrônimo, né? Que é a operação que estão fazendo
de esquema de desvio de dinheiro do senhor Pimentel, a companheirinha do Pimentel, o Bené, viu, que é o laranjão dele lá, o empresário, viu? Tá certo? Que anda de avião para baixo para cima, bacaninha e tal, né? Só que agora é o seguinte, no Supremo Tribunal Federal, o magistrado lá, o Celso de Mello, né? Ele manteve o indiciamento do governador de Minas Gerais, né? Fernando Pimentel, ao negar uma ação que questionava a autorização dada à Polícia Federal para imputar a ele a suspeita formal de crimes investigados no âmbito da Operação Anacrônimo. Defesa sustentava que, por ter foro privilegiado, o indiciamento não poderia ter sido feito pela Polícia Federal. O ministro Celso de Mello afirmou, no entanto, que a impetração do STF foi prematura, porque ainda cabe recurso ao STF. Na realidade é o seguinte, ó, a Polícia Federal, ela só indicia, ela não está julgando, tá certo? Agora, esse pessoal que chegou no poder acha que é dono, é só isso. Não tem coisa mais 171, tá, no Brasil do que essa história de foro privilegiado. Tá? Isso sai fora da lógica. Tem uma passagem no Novo Testamento que fala o seguinte: será mais cobrado a quem mais foi dado. Aqui no Brasil eles inverteram. Será menos cobrado aquele que mais foi dado. Por isso está isso aí, ó. Olha o que deu. Tá? Eles têm que acabar urgente com esse foro privilegiado. Certo? E outra coisa, tem que ser tudo público. Qualquer indivíduo tem que pôr na coisa seguinte: não tem a lei de acesso à informação? Tudo que for feito para coisa com dinheiro público, com a coisa pública, tem que ser público. Tá? E a investigação tem que ser pública. Tudo que sai lá tem que mostrar na imprensa. A população tem que saber. Nós pagamos impostos, nós pagamos tudo isso aí, essa farra que o pessoal faz. Tá? Então, já entrou na justiça e tal, suspeita formal de crime investigado no âmbito da operação, se é da federal. Gente, tem 4 crimes, certo, que eles estão imputando ao nosso governador de Minas Gerais, o senhor Fernando Pimentel. Tá? Tem prova, tem tudo, viu, gente? Não tem nem como o indivíduo defender. Não. Tá? Tem que acabar com esse estado aparelhado e começar a cobrar das autoridades. Aqui está virando padrão, virou padrão Venezuela, infelizmente. Mas parece que a coisa está mudando, viu, gente? A atuação lá do Supremo, não, se você quiser recorrer ao Supremo, tudo bem, mas primeiro passa nas outras instâncias lá. Tá? Então, tem muita coisa complicada no nosso país, viu, gente? Tá vendo uma coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Eu quero até dar uma elogiada. Estava vendo aqui, estava dando elogiada no pessoal da OAB, viu, gente? OAB Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eles comentaram aqui. E foram para cima com tudo, viu, gente? Foi onde que eu vi aqui, mas parece que não está aqui mais, não. É sobre o problema do cara da Anatel, tá? Aquela Rezende, tá? Que está autorizando, tá, as empresas, coisa por conta dele, não é a empresa que pediu, não, tá? De bloquear, tá? Aqui, ó. Segundo especialista, a proposta de cobrança de franquia da banda larga fixa reflete disputa de operadores e empresas da internet, tá? Tá aqui, ó. Achei interessante isso aqui, ó. Tá. O pessoal da OAB, aqui, ó. A OAB questiona a Anatel e pode ir à justiça contra crime na internet, né? Então aqui é o seguinte, ele está falando aqui também, especificamente, sobre o problema da franquia. Tá? Então, é o seguinte, o diretor da Anatel, da agência reguladora, tá, falou, tá, que as pessoas estão abusando da internet no Brasil, gastando demais, tá? Porque você que tem aí, tá, a internet, tá, a DSL, a internet de cabo, né, e tal, internet fixa, né, internet fixa, igual o telefone tem internet fixa, você coloca lá o seu roteadorzinho lá e coisa, liga direto no seu computador, essa internet, ela é ilimitada. Então, se você contrata lá, certo, 10 mega e tal, e vai tocando e tal. Só que parece que esses debilóides que estão administrando esse país, inclusive esse petista debilóide aí que está nessa agência, ele simplesmente fez um negócio complicado. Tá? Ele falou agora, certo, que as empresas telefônicas e que distribuem aí
a internet, né, de cabo e tal, certo? Tem direito de cobrar o pacote. Tá? Então, vão vender tantos mega e tal, certo? Quando termina, eles podem cortar, certo? Ou diminuir. Igual o 3G. Tá? E voltar a ativar só no começo do mês. Então, chegou dia 20, certo? Estourou aquela quantidade de tantos mega que eu posso usar, certo? Aí eles diminuem lá, põe pouquinho, põe o ruim, certo? E voltando a ativar e tal. Parece que eles ficou meio revoltado, certo? Com a internet, que é uma coisa mundial, que na realidade não tem jeito de voltar atrás, todo mundo está dependendo de internet, tá? Dia 29 agora termina imposto de renda, tudo feito pela internet, tá? As guias tem que tirar pela internet, tudo pela internet, não tem jeito. Tá? Todo mundo depende da internet. E ele achou ruim, certo? Que a mesma força que teve para derrubar o ditador da Tunísia, certo? Aquela estrutura do ditador do Mubarak lá do Egito, certo? Que começou a guerra civil lá na Síria, tudo a internet. Tudo força da internet. Tá? E é um trabalho que não tem jeito de voltar atrás. E aqui no Brasil também, tá? Toda essa manifestação que teve, quem fez a expansão da manifestação foi a internet. Foi a rede social, foi Facebook, WhatsApp e tal, certo? Foi através da internet, tá? Que fez toda essa expansão, toda essa pressão, papapá, tá? Lá em Brasília, o pessoal do movimento Brasil Livre desenvolver um site lá, certo? Interligando o WhatsApp através de um GPS, eles achavam o telefone do deputado, que era votar não, né? E descobriam onde ele estava, no restaurante, ou no shopping e tal, certo? Eles comunicavam com todos os outros, né, que estavam naquele grupo, e o grupo ia de uma vez lá onde estava o deputado. Pelo GPS eles achavam o smartphone do indivíduo onde ele estava, tá? E fazia pressão. Então, isso aí é coisa da tecnologia, não tem jeito de voltar atrás. Tá? Isso é igual a mesma coisa da pessoa ter saudosismo e querer voltar à época da vela, do lampião, certo? Da lamparina. Tá? No mundo hoje só tem plástico. Claro, não ia sobrar nada, né? No mundo só tem plástico para ter esse tipo de iluminação, certo? Ia dar tragédia. Então, só apareceu muito plástico, depois desapareceu o fogo, aí apareceu a luz elétrica. Está vendo como é que funciona? A evolução não tem jeito de voltar atrás. E esse demente da coisa, certo? Quer prejudicar a internet, quer prejudicar os usuários da internet, quer ajudar. Inclusive a OAB, certo? O presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, questionou a Anatel, tá? E fez uma frase que eu achei interessante. Foi corajoso e essas instituições já têm que partir, certo? Para nós tornar um país melhor. A ABI, certo? A CR, coisa da medicina, da odontologia, OAB e tal, tem que unir mais, certo? Para fazer um treino, não é só a favor, certo? Um corporativismo deles, não. Tem que fazer a favor de todo mundo. Tem que brigar para todo mundo. Tem que brigar para um país melhor, para todo mundo ter benefício. Não é brigar só, certo, para o grupinho e destruir o resto, não, que está acontecendo no Brasil. Tá? Tem que unir mais o país. A população tem que unir mais. Com esse negócio da internet que eu achei interessante, certo? Eles comentando que a Anatel, o diretor da Anatel, está ensinando as teles como é que rouba do povo brasileiro. Eu acabei falando há muito tempo, que a gente só sabe roubar, ensinar esquema para roubar e rachar no meio para o governo levar a comissão. Tá? Porque o imposto é muito alto, então tudo que pegar mais tem a comissãozinha boa do governo. Certo? Pega aquela comissão gostosa. Tá? E o povo pagando a conta. Certo? E o povo amíngua. Tá? Então, essa de cortar a internet fixa, certo? E vender por pacote, isso é para tomar do povo brasileiro, é para prejudicar a comunicação. Tá? Então, é muito importante para que nós tenhamos condição, tá, de melhorar o nosso país a nível de conscientização. Tá? Nós temos que conscientizar, certo? Para que nós possamos ter um país melhor. Tá? É que eu sempre falei. Eu estou aqui achando, tá, que tem que ser tudo de graça? Não, isso é coisa de esquerda. Tá? Tem que ter investimento. É o caso, se vocês lembram da história da Dilma, que baixou 18% a energia elétrica. Você viu o que deu, né? Caiu o investimento, caiu
tá? O processo, certo? De expansão de novas linhas, de novos distribuidores, de nova geração. Tá? Aí veio, juntamente com a seca, vocês viram a crise que deu na energia elétrica. Tá? Falta de investimento. Tá? Também não é bem assim que funciona, não. Vamos ver aqui mais umas noticinhas. Então tá bom. Então tem um recadinho sobre o meu zap, né? Tá, joia? Depois eu vejo, eu repasso. Polícia Federal prende trio que tentava sacar 10 mil, carreta com 30 mil são roubada. É interessante que a empregada lá de casa, hoje ela sempre passa na padaria e compra um pão, né? Aí ela chegou sem o pão. O que foi? Não, eu cheguei lá na padaria, os ladrões estavam lá dentro, a coisa, tinha assaltado lá e tal. Aí não teve jeito de comprar o pão. Gente, virou brincadeira também. O nível de violência desse país, né, gente? É um negócio extremamente complicado, viu? O negócio não é bem assim, não. Ações de inconstitucionalidade podem mudar a aplicação do Código Florestal. Aqui é o seguinte, gente. Aqui tem um fator, aqui tem um sindicalista, desse pessoal ambientalista, tá? Que não entende nada, mas não entende nada de meio ambiente. Tá? E aí, meu filho, você tem que tomar cuidado. Existe um fator no Brasil, complicado, de manipulação. Manipulação externa. Isso há muitos anos que é assim, viu, gente? Manipulação externa. Então, eu sempre reparava, né? Para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo. Então, tudo que o Brasil era muito bom de exportação, eles pegavam no pé. De mão de obra escrava, de trabalho infantil, não sei o que lá e papá. Tudo que o Brasil não exportava, aí não tinha problema de mão de obra escrava. Tá? Então, o Brasil produz, por exemplo, produção de açúcar, o maior produtor de açúcar do mundo, certo? Então, qualquer coisinha eles pegam no pé das usinas. Tá? Trabalhista, ambiental, papapá. Pronto. Aí você pega, por exemplo, que o Brasil produz lá café, certo? Eles pegam no pé do pessoal, certo? Do produtor de café. Tá? Então, coisa e tal, que a pressão de ambientalista, disso, daquilo e tal, papá. O que o Brasil não é bom de exportação, vende quase só no mercado interno, aí ninguém pega. Certo? Se você pegar uma criança lá para tirar leite lá de 8, 9, 10 anos, certo? Não tem problema nenhum. Você pôr um indivíduo para cortar a cana, aí já tem problema. Tá? É tudo ligado de manipulação. Eles usam essa história de meio ambiente para manipular. Tá? Então, é um problema sério, principalmente os americanos, certo? É um problema sério que eles estão muito revoltados, certo? Com a força competitiva que o Brasil passou a ter de produção de soja e milho, principalmente. Que, para quem não sabe, certo? A maioria da proteína que nós temos hoje, que nós utilizamos hoje, vem da soja e do milho. Tá? Não é que nós utilizamos a soja e o milho para o nosso consumo, é o consumo indireto. Tá? Grande parte da nossa alimentação vem, por exemplo, se você comer qualquer proteína, tem soja e milho. Se você comer carne de bovina, tem soja e milho. Leite derivado é de soja e milho. Você comeu peixe, certo? Aí está calculado com ração, tem soja e milho, né? No seu componente da ração que dá para os peixes. Você comeu ovo, soja e milho. Você comeu frango, soja e milho, né? Bovino, né? Soja e milho. Os embutidos, tudo que a gente come aí dos laticínios, dos frigoríficos, soja e milho. Tá? Então a soja e milho é a comida base do mundo e tal. Certo? E o americano fica tentando jogar areia, fica tentando prejudicar aqui a produção do Brasil, certo? Que produz em larga escala, de alta qualidade, com preço menor. Tá? E prejudica eles lá, no mercado internacional. Então, na hora de se for vender, qual que eles vão comprar? Do Brasil ou comprar dos Estados Unidos? Claro que vai comprar daqui, certo? Porque é mais barato. Então, isso é um problema de competitividade. Tá? Aí, meu filho, eles não conseguem concorrer, tá? Do custo deles é mais alto que o nosso, certo? O que acontece? Eles começam a fazer um servicinho chamado, a grosso modo, tá? É um servicinho aonde pode fazer bloqueio. E eles usam o nome de meio ambiente. Tá? Então, o Código Florestal brasileiro, certo? Ele não poderia ter sido feito como ele foi feito.
Tá? Hipótese alguma, porque nós moramos num país continental, tá? Entre o trópico, que passa aqui, né? Em Jundiaí aqui, né? E o Equador, né? Que passa lá no Amapá, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós temos, tá, vários tipos de clima e vários tipos de bioma, certo? A Caatinga é totalmente diferente da região amazônica, que é diferente, certo, do Pantanal, que é diferente do Cerrado, que é diferente das Coxilhas, certo? Então, é tudo diferente, tá? Então, tem a topografia de um jeito, tem topografia do outro, tem lugar plano, tem lugar muito plano, tem lugar montanhoso, tem lugar, entendeu? Então, não poderia aplicar um código florestal, certo, tratar igualmente desiguais, tá? Tinha que ter feito por bioma, por região. Tá? Então nós temos um problema sério aqui no Brasil, um problema de produção, que ninguém comenta. Certo? Por exemplo, no Código Florestal, isso é, não pode plantar em área alagada. Certo? 99% do arroz que nós comemos é de água alagada, em Uruguaiana, em Rio Grande, tá? Então lá no Rio Grande do Sul, na fronteira lá com o Paraguai e a Argentina e tal, é onde produz esse arroz agulhinha que nós comemos aqui. Tá? Não pode plantar em encosta, certo? 90% aí do café do sul de Minas, certo? E de fruta, tá? de uva, é plantado em encosta. Tá certo? Tá vendo como é que funciona? Não é assim não, gente. Tem que fazer um negócio, certo? Com bom senso. Nós temos que preservar, certo? Certas áreas, que é certo, e conservar outras. Tá? Preservar é usar PP. Tá? Tudo, precisa usar PP, por exemplo, mata ciliar. Tá? Eu pus 30 metros, eu acho pouco, tinha que colocar até mais. Certo? Então, tem certas áreas, por exemplo, onde é muito úmido, certo? De pecuária, não pode deixar, certo, o animal pisar, certo? Vai tapando lá os lençóis lá e tal, depois a água desaparece. Tá? Agora, fazer um código ambiental, tá, de um padrão para todo o país é brincadeira, né? Tratar igualmente os desiguais, é coisa de esquerda, é coisa de demente, gente demente. Tá? Esse Código Florestal do brasileiro, certo? Ele está totalmente fora da realidade. Viu? Agora, fica vendo os ambientalistas lá de fora, certo? Com esquema, viu? Para poder afetar a produção nacional. Tá? E tem que começar a levar no meio termo, porque todo mundo quer produzir, certo? Quer afetar o meio ambiente. Todo mundo quer ajudar o meio ambiente, tirando a produção. Então, não tem jeito. Aí que eu falo, nós temos que conservar. Temos que fazer um trabalho de conservação, que hoje tem muita tecnologia, tem muita facilidade para desenvolver um processo de conservação de solo, conservação, certo, do meio ambiente e tal. Mas essa história da interferência, tá, de ambientalista, de ONG e tal, isso é tudo para prejudicar o país. Isso é tudo para prejudicar, certo, essa estrutura que nós temos. Já começou lá essa história de intervenção, certo, indireta. Começou principalmente com a abolição da escravatura. Foi quando a Inglaterra, a França, já estava começando a ficar indignada com o Brasil, que começou a largar de ser polo dentro do contexto de cultura, né, de café e cana-de-açúcar, com a mão de obra escrava, e está passando para a tecelagem. Quando começou a usar a mão de obra na tecelagem, certo? A Inglaterra trouxe o Conde D, mas a França então montou um esqueminha para fazer a abolição da escravatura, para estourar a economia do Brasil. Porque a abolição da escravatura brasileira foi a mais bem feita de todas. Foi feita por Zé de Patrocínio, que era negro, por Castro Alves, certo? Joaquim Nabuco, jornalista e tal. Era um pessoal inteligente. Eles fizeram ela bem rampadinha, certo? Para não ter choque afetar, certo? A própria situação dos escravos, entre aspas, né, na época, e da condição deles adaptar ao mercado de trabalho. Tá? Então proibiu o tráfico da vinho negreiro, depois lei do ventre livre, né? E foi, certo, dando condição, com o tempo, mais uns 15 anos, já não tinha mais escravos no Brasil. Certo? A princesa Isabel foi instrumento do Conde D, que era do esquema lá da Inglaterra, era um francês, né? Foi montado um esqueminha para vir, certo? E a partir daí, certo, quando fez a abolição da escravatura, não deu condição de trabalho para os negros, certo? Que criou um problema social que está aí até hoje. Tá?
Então, é um negócio da história que ninguém fala, certo? É um negócio de manipulação. E agora eles também utiliza a história de meio ambiente para manipular, para prejudicar a produção no Brasil, prejudicar a única coisa que dá riqueza no Brasil. E ninguém fala. E entra um fanatismo, certo? Todo mundo que mexe com o meio ambiente no Brasil é fanático, certo? Não tem racionalidade, não tem bom senso, não sabe separar o joio do trigo, a verdade das inverdades. É um espacinho para você. Dentro de 2 minutinhos estaremos de volta, é Pai Bola.